Olá, eu sou o Josodade Soares da Silva, sou presidente e fundador da Amaro Arte Madeira e Planejados, empresa que atua em Paraupeba desde 2020 no ramo moveleiro, no segmento de móveis industriais e móveis planejados. Quem era o Josadac antes no pilar espiritual? Eu era um cara cheio de crenças, um cara muito religioso, muito apegado a mitos, que hoje eu tenho como mitos, e depois que a gente vê a real verdade sobre Deus, eu tenho hoje como mitos. Muitas crenças que a igreja hoje impregna nos cristãos. E quem é o Josadac espiritual depois de viver o programa Evolução do Eu? Hoje eu tenho a plenitude de certeza que eu sou imagem e semelhança do Criador. Sou uma pessoa que hoje tudo que eu quero eu vou direto na fonte, eu vou direto com Deus, eu trato tudo com Deus. A gente já tem aquele alinhamento corpo, alma e mente que a gente já consegue se conectar diretamente com o Criador. Agora, Josadac antes no pilar Parentes. Antes eu era aquele cara grosso, aquele cara sem paciência, sem tempo, principalmente para a esposa, para filho. Os caprichos que a minha mulher tinha antes, eu tinha como besteira, eu tinha como mania. E a questão da comunicação era muito falha. Quase não tinha comunicação verbal em casa, tanto com os filhos como com a esposa, que era o que mais dava atrito na relação. E hoje, quem é o Josadac? O Josadac hoje é aquele esposo que chega, abraça a esposa, beija, tem aquela comunicação verbal, 100% alinhada, tudo que a esposa fala, ele analisa para saber se realmente tem sentido, ele olha os dois lados da moeda, para não ter desacordo. E relação hoje pai e filho é uma harmonia muito grande de amor e confiança de ambas as partes. E hoje a gente conseguiu criar rotinas de família, de casal, enfim, hoje outra pessoa. Muito bem, agora eu quero que você me dê o antes do Josadac no pilar financeiro. Josadac no pilar financeiro antes era um cara totalmente endividado, era um cara que conseguiu ficar 15 anos com o nome sujo no Serasa, no SPC, com dívidas acumuladas, era um cara que não tinha nenhum cartão de crédito, porque o nome já dizia que estava no Serasa, não tinha aprovação de nada, era um cara que não tinha uma linha de crédito, era um cara que trabalhou a vida toda em CLT e nunca conseguiu fazer uma reserva para nada, todo o tempo no vermelho. E ele hoje? Josadac hoje é um empresário de sucesso, é um cara que tem uma empresa hoje que é destaque na cidade, tem caixa abastecido, é um cara hoje que dinheiro não é problema mais para ele, é um cara que consegue desejar uma coisa e se for do real desejo dele, ele vai lá e conquista. É um cara totalmente oposto, um cara que tem cartão de crédito, é um cara que tem linha de crédito na cidade, é um cara que hoje tem uma ampla círculo de amizade na cidade também, com o pessoal do mesmo segmento, de empresários, e por aí, enfim. Muito bem. Agora eu quero que você me dê o antes do Josadac profissional, antes de viver esse programa, a evolução do eu, como era o pilar profissional? Eu era aquele cara que sempre trabalhei fechado, mas nunca tive aquele compromisso. Trabalhei muito tempo fechado, mas não tinha aquele compromisso de pegar, que hoje a gente chama que é vestir a camisa da empresa. Era aquele cara que trabalhava aleatório. A hora que o cara vinha com agoniação, eu já achava que o cara já estava com abuso de poder, eu já ia querer reverter com o chefe. E, enfim, era um cara que não tinha propósito de onde queria chegar profissionalmente. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual era a tua visão profissional? Qual era a tua visão profissional antes de viver esse processo? Não tinha. Era um cara que hoje eu estava trabalhando na empresa, aí chegava uma empresa nova na cidade com salário X, coisinha, frações a mais, eu mudava, eu não tinha aquele compromisso de entrar numa empresa e ficar no contrato até finalizar o contrato, passar para outra, indicado, como
é o certo de ser. E o desejo de ser empresário? Nunca tive. Nunca tive esse desejo de ser empresário, nunca tive essa visão de abrir uma coisa, começar um sonho pequeno, expandir ele e levar essa carreira para frente. Eu era muito de começar aqui, no meio do caminho desistia, começava outra coisa e por aí ia. E hoje, como é o Josadac no pilar profissional? Hoje eu já sou um empresário de visão, já sou um cara que, quem conhece a minha trajetória sabe que eu vim lá de trás, eu entrei nesse mundo empresarial na pandemia, não foi porque eu quis, foi por obrigação. Eu era um cara que eu trabalhava de personal na academia, rodava de aplicativo no final de semana, e para mim estava tudo bem, estava na minha zona de conforto, tudo muito bom, até o momento da pandemia chegar e trancar tudo. Eu me encontrei sem fonte de renda, meu irmão já atuava nesse ramo de moveleiro, foi onde eu fui começar a trabalhar com ele, e daí em diante eu vi uma luz, foi quando eu comecei o processo, e abriu minha mente para esse mundo empresarial, com visão de crescimento, visão de dar seguimento, e um propósito muito grande de onde quer chegar. E hoje, como você percebe a sua empresa? Qual é a tua visão para a tua empresa hoje? A minha visão da minha empresa hoje é a mesma que eu tenho desde o início do processo. É fazer a Amaro Arte Madeira e Planejado ser a maior empresa do ramo moveleiro da região e ser reconhecida nacionalmente. Agora nós vamos para o antes e depois no seu pilar emocional. Quem era o Josadac emocionalmente falando antes de viver esse processo? Eu era um cara totalmente estourado, eu era um cara que qualquer coisa era motivo para me brigar, era motivo para me discutir, principalmente no trânsito, levar aquela fechada no trânsito, muitas vezes intencional pela parte do outro, e eu já descarregava aquela quantidade de palavrão. Era um cara que explosivo em todos os segmentos, tanto em casa, com parente, com a pessoa que não merecia, que eram os filhos. Cansei de perder a noção com meus filhos por questão de brincadeira de criança, que hoje eu entendo que era brincadeira realmente de criança, mas na época eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje para discerninar essa situação e devido a isso aí havia aquelas explosão. E o teu sentido de merecimento, como era? O que você achava que você merecia? Sempre fui muito fraco nessa fase de merecimento. Eu fui criado com uma geração que quem nascia pobre tinha que ser pobre. Tá dando para comer, tá bom demais, merecimento. Olhava assim, não me sentia um cara bom, nada que eu fazia, não era aquele cara. Nunca fui um cara muito estudioso, nunca fui um cara muito bom na escola, nunca fui um dos melhores, no esporte também não. Era aquele cara que era todo tempo para baixo. E a sua capacidade, como você se percebia no sentido de capacidade? Eu nunca tive força de vontade de ter a certeza que era capaz para nada. Tudo que eu fazia era só o básico. Nunca me senti capaz absoluto em nada. Agora nós vamos para o depois. Como é o teu emocional hoje? Como está a tua autoestima? Hoje eu sei quem eu sei o meu alinhamento que eu tenho hoje com o universo, com Deus, eu sei o real, o eu sou hoje. Hoje eu sou um cara que eu tenho propósito, eu sou um cara que eu me vejo vencedor, me vejo capaz de tudo que eu decidi ser, eu vou. Até porque hoje eu tenho muito comigo que tudo é treinável, ninguém nasce pronto para nada. Então, se eu me sinto um empresário de sucesso, eu vou ser um empresário de sucesso. Se eu me sinto um atleta de sucesso, de ir lá competir e tirar o pódio, eu vou ser esse atleta. Agora a gente vai falar um pouco do seu pilar intelectual. Quem era o Josadac antes, intelectualmente falando? Eu era um cara que na hora que eu vi uma pessoa com um livro na mão, eu falei assim, tá perdendo tempo. Estudar não tem futuro nenhum. Eu sempre tive isso muito. Meu pai, eu escutei isso demais do meu pai. Eu falei assim, cara, estudar, bora trabalhar, larga estudo de mão, estuda para quem é professor, estuda para quem é médico. Mas nunca tive esse negócio, curso, nunca tinha feito. Faculdade, Deus me livre. Então, eu era um cara que tinha uma visão que estudar não tinha futuro, que se eu fosse ler um livro não ia me agregar em nada. Por isso, eu nunca tive interesse nenhum em estudar. E por falar em livro, qual era o teu nível de leitura antes? De 0 a 10. Eu costumo falar que o primeiro livro que eu li por completo
foi com 32 anos, foi quando eu entrei na faculdade. Até então, nunca tinha lido um livro por completo. E a minha leitura era, na época que eu estudei em escola. Saí da escola, só lia alguma coisa que era obrigatória. Nunca tive um hábito de ler. E hoje, como está esse pilar intelectual depois desse treinamento? Hoje eu tenho uma rotina de ler um livro por semana. Tem vezes que não a gente consegue bater, mas a meta é um livro por semana. Tem semana que o livro é curto, a gente consegue ler até 2. É assistir podcast, é fazer curso de expansão da consciência, é estar sempre buscando alinhamento, é ter a minha mentora, como eu tenho hoje. Enfim, hoje eu tenho uma rotina de estudo. Bem, agora eu quero que você fale um pouquinho. Eu sei que você já adiantou para a gente um pouco, mas eu gostaria de conhecer a história do início da Amaro. Você já contou um pouquinho, né? Mas aprofunda mais. Quando você veio para esse universo de empreender? Então, a Amaro surgiu, como eu já tinha falado, a Amaro surgiu na pandemia. Não foi nada programado, não foi aquela coisa que a gente sentemos, estudemos, escolhemos o nome, não foi nada disso. Foi tudo muito aleatório até se concretizar. Começou quando a pandemia fechou as academias, que era onde eu trabalhava, que era a minha principal renda. Fechou as academias, automaticamente fiquei sem renda. Rodava de aplicativo, ninguém queria sair de casa. Cortou minha outra renda. Eu me vi numa situação que eu não tinha renda nem para o alimento lá de casa. Como meu irmão já tinha o segmento da movelaria, que era herança do pai da gente, foi a vida toda dele de movelaria, mas uma coisa muito pequena, muito simples, uma coisa que ele não conseguia alavancar. Aí, um certo dia, eu fui para lá. Eu não tinha experiência, trabalhei muito pouco no ramo de movelaria quando eu era criança com meu pai, mas aos 13 anos, pelo fato de eu não ter me adaptado, pelo fato das condições ser muito precárias na época, meu pai não tinha condição de poder pagar a gente trabalhava só para ajudar ele, e menino novo, no final de semana queria ter um dinheiro para comprar alguma coisa, ele não tinha condição de dar para a gente. Aí foi o meu desgosto de movelaria. E eu sempre falava, a última coisa que eu quero é mexer com movelaria. Mas como eu fui obrigado a ir para dentro, eu não tinha outra maneira de ter renda, eu fui, comecei, fiz umas coisas miniatura, que era o que estava ao meu alcance na época. Aí fui postando, o pessoal foi vendo, gostaram da ideia, começaram a falar, olha, isso é legal, isso é novo, aqui a gente não tem isso. Aí eu fui aprofundando mais, comecei a melhorar, comecei a trabalhar, e o início foi esse. Daí para frente nós começamos a levar o negócio sério. Sentei, analisei, falei assim, rapaz, é isso que eu vou querer para minha vida. Fui na minha mentora, falei com ela, ela falou assim, se tu acredita que dá certo, vai dar certo. E desde então eu fui sempre com a visão grande. A visão grande que eu queria chegar, propósito, certeza de onde eu queria chegar, como eu queria chegar. E desde então eu comecei a fazer investimentos. Poucos, o que estava ao meu alcance. Eu comecei com o que eu tinha. E o que eu tinha era muito pouco. Mas um pouco e uma fé, nada é impossível. Eu fui construindo meu império desde o início e é onde a gente estamos hoje. E você acha que o processo, o programa A Evolução do Eu, que você viveu, te ajudou nessa carreira, nessa jornada empresarial, tanto quanto ajudou nos pilares? Eu costumo dizer que o meu primeiro processo que eu fiz foi um divisor de águas. Foi onde dividiu o Josodak antigo com o Josodak de hoje. Foi peça fundamental para mim se tornar essa outra pessoa que eu sou hoje, em todos os pilares. Ok. Agora eu quero que você fale assim, como você vê a Amaro daqui a 5 anos? A Amaro daqui a 5 anos vai ser a maior empresa do ramo moveleiro de início de Paraupebas. Você consegue mensurar em porcentagem de 2020, quando nasceu a empresa, para 2024, o quanto a sua empresa cresceu? A minha empresa de 2020 para hoje, ela evoluiu, digamos aí, 1000%. Era coisa que em 2020, só para ter noção do meu crescimento, em 2020 eu não tinha funcionário. Eu era o tudo. Eu era o cara que ia na rua, comprava material,
ia na casa do cliente, fazia o orçamento, vinha para o meu galpão, que era um galpão de madeira, vinha, fazia as peças do início ao fim, do corte ao acabamento e ia fazer a entrega na casa do cliente. Hoje eu já tenho uma linha de produção, hoje eu tenho minha equipe totalmente técnica, totalmente capaz, totalmente comprometida com o serviço e eu hoje estou só na parte da administração e ainda estou na parte orçamental. Muito bem. Agora eu quero que você fale para a gente os seus principais ganhos de acordo com o pilar, e aí a gente volta de novo. Qual o seu principal ganho no seu pilar espiritual? Foi ter a certeza do que eu sou um com Deus e é o suficiente. Qual o seu principal ganho no seu pilar conjugal? O meu maior ganho no meu pilar conjugal foi que eu estou em 15 anos de casamento com minha esposa e nós não era casado, ainda não somos casados em papel devido a uma crença que eu tinha enraizada, que toda vez que ela vinha falar de casamento era uma briga. Porque eu falava que era besteira, que era coisa da cabeça dela, que nós não precisávamos, que nós já morávamos juntos. E ano passado eu consegui quebrar essa crença pedindo ela em casamento, num momento muito épico, foi numa data do aniversário dela, onde estavam todos os amigos, família reunidos, e esse ano nós já estamos com data marcada para o nosso casamento. Parabéns. E qual o seu principal ganho no pilar financeiro? Foi de sair de uma pessoa que era totalmente endividada, negativada nos órgãos, para ser um empresário hoje que tem leques de cartão de crédito aprovados. E o seu principal ganho profissional? Foi ter se tornado um empresário de sucesso, um empresário referência na cidade, que a minha empresa, eu falo que minha empresa é uma empresa ainda muito